na parte de domingo. O santuário e a lei. O santuário terrestre era dividido em 3 partes: o pátio, lugar santo e santíssimo. No santíssimo estava a arca do concerto com os 10 mandamentos dentro dela. Assim também no santuário celestial. O pátio é o planeta Terra, onde o altar do sacrifício é o Monte do Calvário, onde o Cordeiro de Deus, Jesus, foi morto. E, queridos, o lugar santo e santíssimo do santuário celestial estão lá, na Nova Jerusalém. E no santíssimo do santuário celestial está a arca do concerto, porque isto foi declarado por João. João, em visão, viu em Apocalipse 11:19 o céu aberto, o templo de Deus aberto. E ele viu ali a arca do concerto, ou seja, ele viu os 10 mandamentos. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 11:19. Abra sua Bíblia em Apocalipse 11:19. Ali está a descrição da 7ª trombeta. Apocalipse 11:19. Leia comigo. E abriu-se no céu o templo de Deus, ou seja, o santuário celestial, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Deus mostrou para João o santuário celestial. Mostrou o lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto. Mostrou para João também o lugar santo. Quando diz aqui no capítulo 8 de Apocalipse, capítulo 8, e o verso 3, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr junto com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aqui está falando do lugar santo. Queridos, o Apocalipse mostra o lugar santo e o santíssimo do santuário celestial. Não mostra o pátio, porque o pátio foi deixado de lado. Por quê? Porque o pátio é o planeta Terra. É exatamente o que está em Apocalipse 11 e o verso 2. O verso 1 manda medir o templo de Deus, o santuário celestial. E o verso 2 do capítulo 11 diz: deixe o átrio que está fora do templo. O átrio, o pátio do santuário celestial é o planeta Terra, onde o altar de sacrifício, onde o Filho de Deus foi morto, é o Monte do Calvário. Mas no santuário celestial está o Santo e o Santíssimo. E no Santíssimo está a Santa Lei de Deus. É impossível entender o plano da salvação sem entender a doutrina do santuário celestial. O santuário da terra foi dado como uma cópia, uma maquete, uma ilustração para entendermos o santuário celestial. Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25 e vamos ver o verso 16. Êxodo capítulo 25 e o verso 16. Leia comigo. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. No santuário da terra, no Santíssimo, estava a arca do testemunho. Por que a arca do testemunho? Porque dentro dela estavam as 2 tábuas do testemunho. A Santa Lei de Deus, escrita em 2 tábuas de pedra, é chamada de tábuas do testemunho. E a arca do concerto é chamada arca do testemunho. Abra também a sua Bíblia em Êxodo capítulo 31. Êxodo 31, vamos ler o verso 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho. Está vendo aí? As 2 tábuas de pedra, onde Deus escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos. Esta lei é chamada de as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, meu querido irmão, aqui nós vemos em Apocalipse capítulo 12 e o verso 17, Apocalipse 12, 17, nós vemos Satanás irado. Ele está encolerizado, ele tem raiva da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. E qualquer pessoa na terra, gerada pelo Espírito Santo, que ama a lei de Deus, será ao mesmo tempo odiada por Satanás.
Satanás tem ódio da lei de Deus e tem ódio daqueles que guardam a lei de Deus, os 10 mandamentos, que pregam esta mensagem para o mundo inteiro. Por isso aqui em Apocalipse 12:17 diz claramente: o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja de Deus, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Satanás faz guerra, ele combate, ele odeia a igreja de Deus na terra. E aqui diz que a igreja de Deus na terra são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Está muito claro. Qual é a dúvida na sua mente? Guardar os mandamentos de Deus coloca você em submissão a Deus. Primeiramente, Jesus salva você. Pelo sangue de Jesus Cristo, pela graça de Jesus, você e eu somos salvos. E somos gerados pelo Espírito Santo. Por isso nascemos da água e do Espírito. E agora, como novas criaturas geradas pelo Espírito Santo, nós vamos demonstrar nosso amor e submissão a Deus, guardando os mandamentos de Deus. Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos em Jesus Cristo. A lei de Deus só tem valor para aqueles que são filhos e filhas de Deus, já gerados pelo Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a lei de Deus está no lugar mais santo do santuário, no Santíssimo. E é exatamente contra ela que Satanás batalha. O dia da expiação, o dia 10 do 7º mês, era um dia de juízo. Israel deveria participar desse evento com arrependimento, exame de consciência e abstenção do trabalho. Era um sábado, conforme Levítico capítulo 23, versos 29 a 31. Era um sábado cerimonial. Existiam 7 sábados cerimoniais na lei de Moisés. As 7 festas sagradas do santuário terrestre eram 7 sábados cerimoniais, que não podem ser confundidos com o sábado semanal da lei de Deus, conforme está nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11. Somente nesse dia, o dia da expiação, o dia do juízo, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo pecado. No compartimento mais interior do santuário estava a Arca da Aliança. Nela havia os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, chamadas de 2 tábuas do testemunho. A tampa dourada da arca era chamada de propiciatório, onde se aspergia sangue para purificar o santuário do pecado. A presença de Deus se manifestava na Shekinah, glória divina, sobre o propiciatório no meio dos 2 anjos querubins. Cada sacrifício oferecido revelava a misericórdia de Deus para com o ser humano pecador. Mas o dia da expiação mostra que o pecado é lembrado até o dia do juízo. De fato, o pecado seria completamente removido séculos depois, somente por meio do sangue, não de um animal, mas de Cristo, Cordeiro de Deus, quando ele morreu na cruz. É pela fé no sangue de Jesus que podemos ser purificados dos nossos pecados. 1 Pedro 1, 18 e 19. Só o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Na presença de Deus, a misericórdia e a justiça combinam-se harmoniosamente. Ao olhar para o santuário celestial, João viu o santuário de Deus e a arca da sua aliança. Apocalipse 11, 19. Ellen White escreveu: dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, a lei divina está sagradamente guardada. A lei de Deus, que se encontra no santuário celestial, é o grandioso original, do qual os preceitos escritos nas tábuas de pedra, registrados por Moisés no Pentateuco, eram uma cópia exata. Os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. À medida que os primeiros crentes adventistas estudavam os ensinamentos bíblicos do santuário, perceberam o significado, a importância da lei de Deus e do sábado. Deus mostrou para João a lei de Deus, santa, justa, pura e eterna, lá no santuário do céu. Queridos, assim como o movimento da rotação da Terra, que ocorre
a 1.609 km por hora. A 1.609 km por hora, a Terra gira em torno de si mesma, completando um dia. Assim, cada semana, cada ciclo semanal traz a nós o sábado semanal, sem exceção. O que é que isso diz sobre a importância da doutrina da criação? A criação feita por Deus em Gênesis capítulo 1, numa semana literal de 7 dias, mostra que a rotação da Terra, que se faz em 24 horas, fazendo um dia, este ciclo de 7 dias iniciou na semana da criação, em Gênesis capítulo 1. E queridos, em Gênesis capítulo 2, nos versos 1 até o verso 3, mostra a íntima relação do sábado com a criação. Desde que Deus criou o planeta Terra, Deus estabeleceu o 7º dia para ser um dia de descanso, um dia santificado, um dia abençoado. Leia comigo Gênesis 2, 1 a 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O sábado não é do judeu, porque não foi dado para os judeus, foi dado para a humanidade. Não existia nenhum judeu no Jardim do Éden. Existiam ali Adão e Eva, e Deus deu para Adão e Eva o santo sábado. Era para a família humana. Meus queridos, Jesus Cristo é o Criador. Ele foi quem criou a terra. Todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra foram criadas por Ele. É isso que está escrito em João capítulo 1. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Aqui nós lemos: no princípio era o Verbo, verso 1. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando do Verbo, Jesus, que se fez carne. E agora, falando do Verbo, Jesus Cristo, fala, verso 3, todas as coisas foram feitas por Ele. O Verbo, Jesus Cristo, que encarnou. Ele existia como Deus antes de se tornar homem. E Ele, como Deus, Ele fez todas as coisas, verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É esse Jesus que criou todas as coisas. É esse Jesus que criou o 7º dia como um dia santo, de descanso. É esse mesmo Jesus que, quando nasceu da Virgem Maria e viveu 33 anos na terra, é esse Jesus que também guardou o sábado. Ele guardou o sábado. Claramente, isto está em Lucas capítulo 4. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4 e o verso 15 e 16. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, falando de Jesus, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Segundo o seu costume. Desde a infância, Jesus tinha o costume de santificar o sábado, ir à sinagoga aos sábados. E isso ele fez depois de adulto também. Quando ele chegou na cidade de Nazaré, ele foi à sinagoga segundo o seu costume e recebeu nas mãos o livro da lei. Jesus Cristo, que criou o planeta Terra, a família humana e também as coisas do céu e as coisas da terra, visíveis e invisíveis, tudo foi criado por Ele, nada foi criado sem Ele. Ele, quando viveu na terra 33 anos, Ele guardou os mandamentos de Deus. E um dos mandamentos é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Jesus Cristo guardava o sábado. Ele pregava os sábados, ele curava os enfermos durante o sábado. É lícito fazer o bem no sábado, mas ele dedicou a Deus o 7º dia da semana, como um dia santo. O sábado semanalmente está chamando a atenção do mundo para um Deus criador, não para o evolucionismo, mas sim para o criacionismo, Deus como criador. E é este Deus que nós adoramos, Criador dos céus e da terra. Aleluia!